O som distante de vozes e passos ecoava pelas ruas ainda vivas naquele fim de tarde, quando a rotina de um bairro simples seguia seu curso aparentemente comum. Pessoas conversavam nas portas de casa, crianças brincavam sem pressa, e o tempo parecia correr no ritmo habitual de um dia qualquer. Nada naquele cenário indicava que, em poucos instantes, algo aconteceria capaz de romper completamente aquela normalidade. Em meio a esse ambiente, um jovem caminhava pela rua, sem demonstrar qualquer preocupação. Seus movimentos eram naturais, leves, carregados da despreocupação típica de quem conhece cada esquina ao redor. Era mais um trajeto comum, mais um momento cotidiano que, até então, não tinha nada de diferente. O tipo de cena que se repete todos os dias, tantas vezes que se torna invisível para quem observa de fora. Mas algo mudou. A presença de uma viatura se aproximando começou a alterar, ainda que de forma sutil, o clima ao redor. O som do motor, mais pesado que os outros veículos, não passou despercebido. Alguns olhares se voltaram na direção do carro, enquanto outros fingiram não notar. Era uma reação quase automática, moldada por experiências anteriores, por histórias já vividas naquele mesmo espaço. O jovem percebeu. Seu corpo, ainda que de forma quase imperceptível, mudou de postura. Não houve fuga, não houve desespero imediato, apenas um instante de atenção redobrada. Um daqueles momentos em que o tempo parece desacelerar, como se algo dentro dele antecipasse que aquela aproximação não era apenas mais um encontro comum com a rotina. A viatura parou. O silêncio ao redor se tornou mais pesado, como se o ambiente inteiro tivesse prendido a respiração. A abordagem começou de forma direta, sem rodeios. As palavras trocadas eram firmes, carregadas de autoridade, mas difíceis de ouvir com clareza para quem observava à distância. Ainda assim, o tom já dizia o suficiente. Aquilo não era uma simples conversa. Os minutos seguintes se estenderam de forma estranha. O jovem respondeu, aparentemente tentando manter a calma. Seus gestos eram controlados, suas palavras medidas. Mas havia algo no ar, uma tensão crescente, invisível, que se espalhava lentamente entre aqueles que assistiam à cena. Alguns se aproximaram discretamente, outros observaram de longe, mas todos sentiam que aquele momento estava saindo do padrão esperado. E então, aconteceu. Sem alarde, sem gritos que marcassem um ponto de ruptura claro, o jovem foi colocado dentro da viatura. O movimento foi rápido, quase mecânico. Para quem viu de fora, parecia apenas mais uma abordagem que terminava em condução. Algo que já havia sido presenciado outras vezes, algo que, à primeira vista, não carregava a dimensão do que realmente estava acontecendo. Mas havia algo diferente. Os olhares que ficaram para trás não eram de simples curiosidade. Eram olhares carregados de dúvida, de inquietação. Pequenos detalhes não se encaixavam completamente naquilo que costumava acontecer. A forma como tudo ocorreu, a rapidez, a ausência de explicações claras, tudo parecia ligeiramente fora do lugar. A viatura partiu. O som do motor se afastando marcou o fim daquele momento. Ou pelo menos foi isso que pareceu. A rua, aos poucos, tentou retomar sua rotina. As conversas voltaram, os movimentos continuaram, mas nada era exatamente igual. Uma sensação estranha permanecia no ar, como um eco silencioso do que havia acabado de acontecer. E foi ali, naquele instante aparentemente comum, que tudo mudou. Porque aquele não era apenas mais um jovem sendo levado em uma abordagem. Era o último momento em que ele seria visto. E enquanto a viatura desaparecia no horizonte, ninguém ali poderia imaginar que aquele simples episódio se transformaria em um dos casos mais inquietantes e dolorosos já vividos, um desaparecimento que, com o passar do tempo, deixaria mais perguntas do que respostas, e um vazio impossível de ignorar. O tempo começou a passar de forma estranha, como se cada minuto carregasse um peso maior do que o normal. No início, a ausência não parecia alarmante. Afinal, abordagens como aquela, embora causassem desconforto, muitas vezes terminavam em poucas horas. Era o que todos esperavam. Era o que fazia sentido acreditar. Mas as horas avançaram, e ele não voltou. Dentro de casa, a inquietação começou a crescer de forma silenciosa. Primeiro veio a dúvida, depois a preocupação, e então, um incômodo difícil de ignorar. A rotina foi sendo interrompida aos poucos. Olhares constantes para a porta, tentativas de contato,
perguntas feitas a quem pudesse ter alguma informação. Cada detalhe ganhava importância. Onde ele estava? A resposta, que deveria ser simples, não vinha. A família começou a buscar explicações imediatas. A primeira reação foi direta: procurar informações com quem poderia esclarecer o que havia acontecido. A lembrança da viatura, da abordagem, era recente demais para ser ignorada. Era o único ponto concreto naquele cenário de incerteza. Mas o que deveria trazer respostas, trouxe ainda mais dúvidas. As primeiras tentativas de contato não resultaram em nada claro. Informações desencontradas, respostas vagas, ausência de registros objetivos. Era como se aquele momento, testemunhado por mais de uma pessoa, simplesmente não existisse de forma oficial. E essa ausência de confirmação começou a transformar a preocupação em algo mais profundo. Algo estava errado. A notícia do desaparecimento começou a se espalhar pelo bairro. Vizinhos, conhecidos, pessoas que haviam presenciado a abordagem passaram a compartilhar o que viram. Pequenos relatos começaram a se conectar, formando um cenário inquietante. A última vez que ele foi visto não era um mistério, havia testemunhas, havia contexto, havia um ponto de partida claro. E ainda assim, não havia resposta. A família intensificou as buscas. As ruas foram percorridas repetidas vezes, cada caminho possível revisitado como se, de alguma forma, algo tivesse sido deixado para trás. Perguntas foram feitas, nomes foram mencionados, tentativas insistentes de encontrar qualquer sinal. Mas o silêncio começava a se tornar a resposta mais constante. A cada nova tentativa frustrada, o peso da situação aumentava. O que no início parecia apenas um atraso já não podia mais ser explicado de forma simples. A ausência prolongada trazia consigo um tipo de medo diferente, um medo que cresce devagar, mas que se instala de forma profunda. A percepção de que algo grave poderia ter acontecido começava a ganhar espaço. E junto com esse medo, vinha a urgência. A busca deixou de ser apenas uma tentativa informal e passou a exigir respostas mais concretas. Registros começaram a ser feitos, denúncias foram levantadas, e o caso começava a sair do ambiente restrito do bairro para alcançar um nível maior de atenção. Já não era apenas uma família procurando por alguém. Era o início de uma cobrança por explicações. Mas, mesmo com toda essa movimentação, uma pergunta permanecia sem resposta. Se ele foi levado, para onde foi levado? A ausência de informações claras não apenas dificultava a busca, ela aprofundava o mistério. Cada hora que passava parecia afastar ainda mais a possibilidade de uma solução rápida. O tempo, que antes era aliado, começava a se tornar um inimigo silencioso. E, naquele momento, uma certeza dolorosa começava a se formar. Aquilo já não era apenas um atraso. Era um desaparecimento. E quanto mais o tempo avançava, mais evidente ficava que encontrar respostas não seria simples, porque algo naquela história não estava sendo dito, e o silêncio ao redor começava a se tornar tão inquietante quanto o próprio desaparecimento. O silêncio que cercava o desaparecimento já não podia mais ser ignorado, e foi nesse cenário de incerteza que as primeiras denúncias começaram a surgir. O que antes era apenas uma suspeita, compartilhada em conversas discretas entre vizinhos e familiares, passou a ganhar forma mais concreta. Testemunhos começaram a ser reunidos, relatos foram organizados, e um ponto em comum se tornava impossível de negar. A última vez que o jovem foi visto, ele estava sob abordagem policial. Essa constatação mudou tudo. A busca, que até então era marcada pela esperança de uma explicação simples, passou a carregar um peso maior. A possibilidade de envolvimento de agentes que deveriam garantir segurança trouxe um tipo diferente de tensão. Não se tratava apenas de encontrar alguém desaparecido, mas de questionar uma versão oficial que, até aquele momento, não apresentava respostas claras. Os relatos começaram a circular com mais força. Pessoas que estavam na rua naquele dia passaram a descrever o que viram com mais detalhes. A chegada da viatura, a abordagem, o momento em que o jovem foi colocado no veículo. Pequenos fragmentos de memória, que antes pareciam isolados, começaram a se encaixar. E quanto mais esses relatos se consolidavam, mais difícil se tornava ignorar a ligação direta entre a abordagem e o desaparecimento. Mas havia um problema. Quando essas informações foram levadas às autoridades, a resposta não acompanhou a gravidade das denúncias.
Registros não confirmavam a condução. Não havia documentação clara que explicasse o ocorrido. Era como se, oficialmente, aquela abordagem não tivesse existido da forma como foi descrita. E foi aí que a desconfiança se aprofundou. A família passou a insistir, buscando respostas de forma cada vez mais direta. Perguntas simples eram feitas repetidamente. Quem realizou a abordagem? Para onde ele foi levado? Por que não havia registro? Mas, em vez de clareza, o que surgia eram lacunas. Explicações incompletas, versões que não se sustentavam completamente, silêncios que falavam mais do que qualquer resposta. A pressão começou a crescer. O caso deixou de ser apenas uma busca individual e começou a ganhar atenção mais ampla. Denúncias formais passaram a ser registradas, e a possibilidade de envolvimento policial deixou de ser apenas uma hipótese discutida informalmente para se tornar uma linha central de investigação. Esse movimento trouxe visibilidade, mas também aumentou a complexidade do caso. Porque, a partir daquele momento, não se tratava apenas de encontrar o jovem. Tratava-se de investigar quem poderia estar envolvido em seu desaparecimento. E isso tornava tudo mais delicado. A presença de possíveis contradições dentro das versões apresentadas levantava ainda mais dúvidas. Testemunhas mantinham seus relatos, firmes naquilo que haviam presenciado, enquanto a ausência de registros oficiais criava um contraste difícil de ignorar. Era como se duas realidades diferentes estivessem sendo construídas ao mesmo tempo, uma baseada em relatos consistentes, outra sustentada por lacunas. O clima ao redor do caso se transformou. A tensão já não era apenas emocional, mas também institucional. A confiança, que deveria ser um ponto de apoio, começava a ser questionada. Cada nova tentativa de obter respostas parecia esbarrar em barreiras invisíveis, tornando o caminho ainda mais difícil. E, enquanto isso, o tempo continuava passando. Sem respostas concretas, sem localização, sem uma explicação definitiva, o desaparecimento deixava de ser apenas um mistério e começava a se tornar algo ainda mais inquietante. Um caso cercado por dúvidas profundas, onde as perguntas mais importantes permaneciam sem resposta. E entre todas elas, uma se destacava, ecoando com força crescente. Se havia testemunhas, se havia uma abordagem, então por que ninguém assumia o que aconteceu depois? Essa pergunta, sem resposta, marcaria o início de uma fase ainda mais complexa. Uma fase em que investigar significava enfrentar não apenas o desconhecido, mas também possíveis verdades que alguém parecia determinado a esconder. À medida que o caso avançava, a expectativa por respostas concretas começou a dar lugar a uma sensação crescente de frustração. As investigações foram iniciadas, procedimentos formais passaram a ser adotados, e o desaparecimento deixava de ser apenas uma denúncia para se tornar um caso oficial. No entanto, aquilo que deveria trazer clareza acabou revelando um cenário ainda mais confuso. Os primeiros passos da investigação se concentraram em reconstruir o que já parecia evidente para quem estava presente: a abordagem na rua e o momento em que o jovem foi colocado na viatura. Testemunhas foram ouvidas, relatos foram registrados, e a linha inicial dos acontecimentos parecia bem definida. Mas, conforme o processo avançava, começaram a surgir inconsistências que dificultavam qualquer conclusão. As versões apresentadas não se encaixavam completamente. De um lado, havia depoimentos firmes, pessoas que afirmavam com segurança o que tinham visto. Do outro, registros oficiais que não confirmavam a mesma sequência de eventos. Essa diferença não era apenas um detalhe, era um ponto central que impedia o avanço da investigação. Cada nova tentativa de esclarecer os fatos parecia esbarrar nessa divergência. E foi nesse ponto que as contradições começaram a ganhar destaque. Informações mudavam com o tempo, versões eram ajustadas, detalhes surgiam e desapareciam conforme novas declarações eram feitas. O que deveria ser um processo de esclarecimento se transformava em um caminho cheio de incertezas. Para quem acompanhava o caso, ficava cada vez mais difícil entender o que realmente havia acontecido após a abordagem. A ausência de registros claros se tornava um dos maiores obstáculos. Em situações como aquela, esperava-se que houvesse documentação precisa, registros de condução, identificação de equipes envolvidas. Mas esses elementos, fundamentais para qualquer investigação, não apareciam de forma consistente. Essa lacuna não apenas atrasava o processo, como também alimentava ainda mais a desconfiança.
A família continuava buscando respostas. Cada nova informação era analisada com atenção, cada depoimento era acompanhado com expectativa. Mas, com o passar do tempo, ficava evidente que a investigação não avançava na velocidade necessária. O desaparecimento já não era recente, e a falta de respostas começava a pesar de forma ainda mais intensa. Enquanto isso, o caso começava a ganhar maior visibilidade. A repercussão trazia novos olhares, novas perguntas, e também mais pressão por resultados. A necessidade de esclarecimento já não era apenas da família, mas de todos que acompanhavam a história. Ainda assim, mesmo com essa tensão crescente, as respostas concretas continuavam distantes. E o mais inquietante era perceber que, apesar de todos os esforços, o ponto principal permanecia sem explicação. O que aconteceu depois da abordagem? Essa pergunta, simples na forma, se tornava cada vez mais complexa na prática. Não havia confirmação de destino, não havia registros que indicassem o caminho seguido pela viatura, não havia qualquer informação sólida sobre os momentos seguintes. Era como se, a partir daquele instante, a história simplesmente desaparecesse. A investigação seguia, mas sem direção clara. Linhas de apuração eram abertas, analisadas, e muitas vezes, não levavam a conclusões definitivas. O tempo continuava passando, e com ele vinha um risco inevitável: o enfraquecimento das evidências, o desgaste das testemunhas, a dificuldade crescente de reconstruir fatos com precisão. E, ainda assim, uma sensação persistia. A de que havia algo que não estava sendo dito. Algo que permanecia oculto, seja por falta de provas, seja por silêncio, seja por circunstâncias que impediam que a verdade viesse à tona. Essa percepção não apenas mantinha o caso vivo, como também tornava tudo ainda mais angustiante. Porque, no fim, o que restava não eram respostas, e sim um conjunto de perguntas que continuavam se acumulando, sem solução. E à medida que essas perguntas permaneciam sem resposta, o caso deixava de ser apenas uma investigação difícil, e começava a se transformar em um mistério profundo, onde a verdade parecia cada vez mais distante, e cada tentativa de encontrá-la revelava apenas o quanto ainda havia para ser descoberto. A pressão já não vinha apenas da família. Com o passar dos dias, o caso havia ultrapassado os limites do bairro e começava a ganhar proporções maiores, atraindo a atenção de diferentes setores da sociedade. O que antes era um desaparecimento cercado de dúvidas agora se tornava um símbolo de questionamento, mobilizando pessoas que viam naquela história algo que precisava ser esclarecido. Os testemunhos passaram a ocupar um papel central. Novas pessoas começaram a surgir, trazendo relatos que, embora nem sempre detalhados, reforçavam a sensação de que o que havia acontecido não podia ser ignorado. Alguns descreviam a movimentação naquele dia, outros falavam sobre a presença da viatura, e havia ainda aqueles que compartilhavam impressões sobre o comportamento dos envolvidos. Cada depoimento, por menor que parecesse, adicionava uma nova camada ao caso. Mas nem todos os relatos seguiam na mesma direção. Enquanto alguns reforçavam a versão inicial da abordagem e do desaparecimento, outros traziam dúvidas, lacunas ou detalhes que não se encaixavam completamente. Essa diversidade de versões tornava o cenário ainda mais complexo. A investigação precisava filtrar informações, verificar consistências, e tentar separar aquilo que poderia contribuir de fato para o esclarecimento. E foi nesse momento que a pressão pública começou a crescer de forma significativa. A repercussão, que antes era limitada, começou a se expandir. Pessoas que não tinham ligação direta com o caso passaram a acompanhar os desdobramentos, questionar a falta de respostas e cobrar posicionamentos mais claros. O silêncio, que já incomodava a família, agora também gerava desconforto em um público cada vez maior. Manifestações começaram a surgir. Ainda que de forma organizada e respeitosa, a mensagem era clara: havia uma necessidade urgente de respostas. Cartazes, reuniões e mobilizações buscavam manter o caso visível, impedir que o tempo apagasse o que havia acontecido. Era uma tentativa de transformar a dor em movimento, de fazer com que a história não fosse esquecida. Dentro da investigação, esse cenário trouxe mudanças. A atenção externa obrigava a uma postura mais ativa. Procedimentos começaram a ser revisados, novas diligências foram consideradas, e o caso passou a ser tratado com um nível maior de prioridade. A pressão, nesse sentido, funcionava como um impulso, uma força que exigia avanço,
mesmo diante das dificuldades. Mas, apesar disso, os desafios permaneciam. A falta de provas concretas continuava sendo um obstáculo. Os testemunhos ajudavam a compor o cenário, mas não eram suficientes, por si só, para fechar o ciclo de respostas. Era necessário algo mais: registros, evidências, confirmações que pudessem sustentar uma conclusão definitiva. E esse algo mais ainda não havia aparecido. A investigação avançava em passos cautelosos, tentando evitar erros que pudessem comprometer ainda mais o caso. Cada decisão precisava ser tomada com cuidado, cada nova informação era analisada com atenção. Ainda assim, a sensação de lentidão persistia. Para a família, o tempo tinha outro peso. Cada dia sem resposta ampliava a angústia. A esperança continuava presente, mas agora dividia espaço com o desgaste emocional. A exposição do caso trazia visibilidade, mas também reabria constantemente a dor, mantendo viva uma espera que parecia não ter fim. Enquanto isso, a sociedade acompanhava. O caso já não era apenas uma história isolada. Ele começava a representar uma discussão maior, envolvendo confiança, responsabilidade e a necessidade de transparência. As perguntas feitas não eram apenas sobre o que aconteceu, mas também sobre como situações como aquela deveriam ser tratadas. E, no meio de tudo isso, uma percepção se fortalecia. A de que o caso estava avançando, mas ainda não estava perto de uma resposta final. Os testemunhos ajudavam, a pressão impulsionava, a investigação se movia, mas o ponto central continuava intocado. O momento exato em que tudo se perdeu ainda permanecia sem explicação clara. E essa combinação, avanço sem conclusão, criava um cenário ainda mais tenso. Porque quanto mais o caso crescia, mais evidente se tornava que a verdade não seria simples de alcançar. E que, talvez, o que ainda estava por vir, pudesse mudar completamente o rumo de tudo. Com o avanço das investigações e o acúmulo de depoimentos, o caso chegou a um ponto em que respostas já não podiam mais ser adiadas. A pressão pública, a insistência da família e a repercussão crescente levaram a um novo estágio, o momento em que as suspeitas precisariam ser analisadas dentro de um processo formal, onde cada detalhe seria confrontado e cada versão colocada à prova. Era o início de uma fase decisiva. Os julgamentos passaram a representar, para muitos, a possibilidade de finalmente transformar dúvidas em respostas. A expectativa era alta. Havia a esperança de que, diante de tudo que havia sido apresentado, testemunhos, denúncias, inconsistências, surgisse uma explicação concreta sobre o que realmente aconteceu após aquela abordagem. Mas a realidade foi mais complexa. O processo revelou não apenas os fatos já conhecidos, mas também as fragilidades acumuladas ao longo da investigação. A ausência de registros claros, as contradições nos depoimentos e a falta de provas materiais consistentes começaram a pesar de forma significativa. Aquilo que, no campo das suspeitas, parecia forte, encontrava limites quando precisava ser sustentado formalmente. Cada detalhe era questionado. Depoimentos eram analisados com rigor, versões eram confrontadas, e a busca por coerência se tornava central. No entanto, a mesma falta de clareza que marcou o início do caso continuava presente. As lacunas que dificultaram a investigação agora impactavam diretamente a possibilidade de uma conclusão definitiva. E foi nesse cenário que a sensação de impasse começou a se instalar. A ausência de provas conclusivas impedia que uma resposta clara fosse estabelecida. As dúvidas permaneciam, os questionamentos continuavam, mas a estrutura necessária para uma definição concreta simplesmente não se sustentava de forma sólida. Era como se o caso estivesse cercado por indícios, mas sem um ponto final capaz de amarrar todos eles. Para a família, esse momento foi especialmente difícil. A expectativa de encontrar respostas dentro do processo dava lugar a uma nova frustração. O caminho que deveria trazer esclarecimento acabava revelando, mais uma vez, o quanto ainda faltava para que a verdade fosse completamente compreendida. Não se tratava apenas de um resultado jurídico, mas da sensação de que algo essencial permanecia fora de alcance. A palavra impunidade começou a ganhar força. Não necessariamente como uma conclusão definitiva, mas como um sentimento crescente diante da falta de respostas claras. A ideia de que o caso poderia não ter um desfecho completo passou a fazer parte da realidade, trazendo consigo um tipo de inquietação difícil de aceitar. E as lacunas continuavam ali.
Perguntas fundamentais permaneciam sem resposta. O que aconteceu após a abordagem? Para onde ele foi levado? O que realmente ocorreu nos momentos seguintes? Essas questões, que estavam presentes desde o início, atravessaram todas as fases do caso sem encontrar uma solução definitiva. O processo avançou, mas não encerrou. As decisões tomadas refletiam as limitações do que havia sido apresentado. Sem provas suficientes, sem reconstrução completa dos fatos, o desfecho não trouxe a clareza esperada. Em vez disso, deixou um cenário aberto, onde a ausência de respostas continuava sendo o elemento mais marcante. E, com o tempo, essa realidade começou a se consolidar. O caso não foi esquecido, mas passou a carregar consigo um peso diferente, o peso de algo que foi investigado, analisado, discutido, e ainda assim não foi completamente resolvido. Uma história marcada não apenas pelo desaparecimento, mas também pela dificuldade de alcançar a verdade. E, diante disso, uma sensação permanecia. A de que, mesmo após julgamentos e decisões, o ponto mais importante continuava em aberto. Porque, no fim, o que todos buscavam nunca foi apenas um resultado formal. Era uma resposta. E essa resposta ainda não havia sido encontrada. O tempo passou, mas não levou consigo as perguntas que nasceram naquele dia. Pelo contrário, ele apenas as tornou mais profundas, mais difíceis de responder. O desaparecimento deixou de ser um fato recente e passou a fazer parte de algo maior, uma história marcada pela ausência, pela incerteza e por uma busca que nunca encontrou um fim. A rotina seguiu para todos ao redor, mas nunca voltou a ser a mesma. Para a família, o tempo não trouxe encerramento. Cada ano que passava reforçava a distância entre o que foi vivido e aquilo que ainda precisava ser explicado. A ausência não era apenas física. Era uma presença constante, silenciosa, que se manifestava em cada lembrança, em cada tentativa de reconstruir o que aconteceu. E o mais difícil de aceitar era justamente isso: a falta de respostas. O caso não teve um desfecho claro. Não houve uma explicação definitiva que pudesse encerrar a história. O que restou foram fragmentos, testemunhos, investigações, decisões incompletas, que, juntos, desenhavam um cenário, mas não revelavam toda a verdade. Ainda assim, a busca nunca parou. A família continuou insistindo, mantendo viva a memória e a necessidade de justiça. Cada novo movimento, cada tentativa de reabrir discussões, cada esforço para manter o caso visível carregava o mesmo objetivo: não deixar que o desaparecimento fosse reduzido ao esquecimento. Porque esquecer nunca foi uma opção. A luta por respostas passou a ser também uma forma de resistência. Uma maneira de afirmar que aquela história importa, que aquele momento não pode ser tratado como algo resolvido quando, na realidade, ainda existem perguntas sem resposta. E, ao longo dos anos, o caso passou a representar mais do que um desaparecimento individual. Ele se transformou em um símbolo de algo maior: a necessidade de transparência, de responsabilidade, de verdade. Um lembrete de que, por trás de cada investigação inconclusiva, existem vidas marcadas, histórias interrompidas e famílias que continuam esperando. O silêncio, que marcou o início de tudo, ainda permanece. Mas agora ele carrega um significado diferente. Não é apenas a ausência de respostas, mas também a prova de que algo ainda precisa ser dito. Algo que, por algum motivo, ainda não veio à tona. E enquanto esse silêncio existir, a história não estará encerrada. Porque um desaparecimento sem resposta não é apenas um caso não resolvido. É uma ferida aberta, que atravessa o tempo e continua presente, mesmo quando tudo ao redor tenta seguir em frente. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão marcante. Não é apenas o que aconteceu. É o que nunca foi completamente explicado. E, em meio a tudo isso, permanece uma pergunta simples, mas poderosa. Uma pergunta que resiste ao tempo, às investigações e ao silêncio. Onde ele está? Enquanto essa resposta não vier, a história continua. E a luta por justiça, também. Algumas histórias terminam com respostas. Outras, com silêncio. Mas existem aquelas que permanecem abertas, atravessando o tempo como uma pergunta que nunca encontra eco suficiente para ser respondida. Este caso é uma delas. O que começou como uma abordagem aparentemente comum se transformou em um dos desaparecimentos mais inquietantes e dolorosos já registrados.
Não apenas pela ausência de respostas, mas pela presença constante de dúvidas que nunca foram completamente esclarecidas. Cada detalhe, cada testemunho, cada tentativa de reconstrução dos fatos revela não apenas o que aconteceu, mas, principalmente, tudo aquilo que ainda falta entender. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão difícil de esquecer. Porque ela não fala apenas sobre um desaparecimento. Ela fala sobre espera. Sobre a dor de não saber. Sobre a luta silenciosa de quem continua buscando respostas mesmo quando o tempo insiste em seguir em frente. Ela nos lembra que, por trás de qualquer investigação inconclusiva, existem vidas marcadas para sempre por um vazio que nunca foi preenchido. E enquanto esse vazio existir, essa história não estará encerrada. Ela continua viva na memória, na insistência por justiça, e na necessidade de que a verdade, em algum momento, venha à tona. Porque mais do que entender o que aconteceu, existe um desejo coletivo de que esse silêncio seja finalmente quebrado. Agora eu quero saber de você, o que você acha que realmente aconteceu? Se essa história te impactou de alguma forma, deixe o seu comentário aqui embaixo. A sua opinião é muito importante para manter esse caso vivo e continuar essa discussão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like.